Boa noite, irmãos. Que a doce paz do Senhor seja sobre todos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós vamos olhar Gênesis capítulo 16. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 16. Louvado seja Deus. Nós também lembramos que nós temos pessoas participando deste culto em várias partes deste país e em outros países também, não é? Cada culto essas pessoas estão se alimentando espiritualmente. E de lá olha a face de cada um de vocês. Há pouco recebemos uma família aqui e disse, eu já te conheço, e saiu apontando para os irmãos, sabia todo mundo, porque vê pela internet, vê aqueles que louvam, vê aqueles que cochilam, não é? Eles enxergam, veem comportamento. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, no fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Vamos orar. Nós pedimos que o Senhor tome esta porção de tua palavra, por tua infinita graça, e dê a nós um alimento aqui hoje à noite. Em nome de Jesus, que isto seja cura, que isto seja libertação, que isto seja para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Se nós fôssemos olhar a Bíblia dentro de um ângulo histórico, nós teríamos aqui uma história bastante incomum de que, na verdade, uma família que estava vivendo bem e que, por uma decisão, entrou em problemas. Nós aprendemos nos cultos passados que nós nunca devemos tomar decisões precipitadas. Toda decisão tomada sob precipitação, ela terminará com um preço muito alto, muito alto. Nunca devemos antecipar uma promessa de Deus. Não sei se foi aqui, ontem eu estudei esse assunto lá em Natal,
No capítulo 32 do livro de Números, nós vimos duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, pedindo para Moisés uma terra em herança, sem que eles cruzassem o Jordão. E Moisés ponderou aquele fato, e a gente claramente discerne que Moisés viu que aquele era um ato precipitado, porque, na verdade, Deus houvera prometido uma herança e aquelas duas tribos queriam antecipar a herança. Eu acho que tem gente que parece que é mais inteligente que os outros. Pensam que são mais espertos do que os demais, e depois nós acabamos com o fato de ver que decisões tomadas desta maneira não são decisões inteligentes, porque fica manifesto a todos que aquilo é um ato de esperteza e não de inteligência. E aquela pessoa acaba caindo num descaso, num descrédito. Este é o caso de Ruben e de Gade, que foram lá pedir as terras para Moisés. E Moisés disse: por que vocês querem fazer o mesmo que os vossos pais fizeram lá em Cádiz Barneia? E nós entendemos que Deus tem, olha, isto é profético, isto é mensagem de William Branham. Deus não chama homem a julgamento sem primeiro dar uma advertência. Ele disse: Deus tem duas vontades, uma perfeita e uma permissiva. A vontade perfeita de Deus é aquela que está alinhada à sua palavra. A vontade permissiva é aquela que vem por sua insistência. E Deus permite. E isto termina em tragédia. Todas as vezes. Você tem, por exemplo, na Bíblia, o fato do rei Ezequias, Deus enviar o profeta Isaías à sua casa, capítulo 39 de Isaías, e dizer: põe tua casa em ordem. Certamente você vai morrer e não vai viver. Esta era a palavra do Senhor: conserta a tua casa. Conserta a tua casa, porque a morte está batendo na sua porta. Ezequias apelou, e a Bíblia diz que ele virou para o canto e chorou e disse: ah, Senhor, lembra-te, como se Deus tivesse esquecido. Lembra-te que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto. Olha, tudo no passado, andei e fiz. E o presente? E o presente? Estava correto? Se tivesse, Deus não estava dizendo: põe tua casa em ordem. É que o presente estava desordenado. Não adianta tentar viver de méritos do passado. Olha, nós vamos lembrar bem claro, isto é como dirigir olhando no espelho retrovisor, lá atrás. Eu fui, eu fiz. Deus quer saber o que você está vivendo hoje. Amém? Amém? Não adianta olhar para trás e fez. E Ezequias apelou e chorou, e Deus mandou o profeta Isaías de volta. E disse: vá lá e diga para ele: eu ouvi a tua oração e te dou mais 15 anos. Eu acrescento mais 15 anos. E muita gente pensa que aqueles 15 anos acrescentados a Ezequias foi uma bênção. Como muita gente recebe coisas de Deus que pensam que para eles é uma bênção. E no presente até parece ser, mas logo o problema vem no futuro. Vamos dizer todos juntos: Deus sabe melhor. Então, você nunca queira antecipar nada. Quando Deus disser uma coisa, Deus sabe melhor. Amém? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o rei Ezequias sarou, reviveu, e o que Deus queria que ele fizesse? Consertasse a vida. Saísse dos enredos em que ele estava. E você leia a história de Ezequias,
que naqueles 15 anos ele não foi capaz de colocar sua casa em ordem. Porque quando uma pessoa quer acertar com Deus, ele não pede um prazo para amanhã. Quando uma pessoa quer acertar sua vida com Deus, ele diz, é agora. Aí ele se agarra naquela oportunidade. Não é assim? A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Essa questão de estar procrastinando, jogando para frente, empurrando para frente, você sabe que é fruto de um coração que não quer acerto. Deus não quer que ninguém volte para casa aqui hoje à noite com nada errado na sua vida. Posso ouvir o seu amém? Deus gostaria que você voltasse para casa em paz. Deus não quer você metido em problemas. Pouca gente pode dizer amém, porque está tudo morto. Eu não gosto de pregar para gente morta, vou pregar para os vivos. Deus quer que você seja bem sucedido. Só para os vivos, quem morreu pode ficar calado. Então, estas são realidades, mas a verdade do assunto é que aí o Ezequias achou 15 anos a mais e nunca foi capaz de arrumar. E o final da sua vida foi morrer como um apóstata. Pergunto, o que seria melhor? Ter morrido, colocado a vida e morrido e estar bem com Deus, ou terminar a vida como um apóstata? Veja que Deus, quando diz uma coisa, Ele sabe o que está dizendo. Ele sabia que ele ia dizer, que Ezequias ia apelar, que ele ia dar mais 15 anos e que aqueles 15 anos não ia adiantar nada. Portanto, não é o próximo culto, não é o próximo pregador, não, quando o outro pastor vier pregar aqui, ou quando o irmão Francisco, ou quando o irmão Marcos, ou quando o pastor Luiz Cláudio, ou quando alguém vier pregar, eu vou mudar de vida. Se você quer mudar de vida, seja lá o momento da história da sua vida, seja lá o que estiver errado, esta é uma noite que você pode voltar para casa livre. Esta é uma noite que as cargas podem cair. Então, nós vamos ver, este é um caso de Deus ter permitido uma coisa que aparentemente foi boa, mas terminou em tragédia. Quando aqueles servos de aquelas duas tribos pediram as terras, era uma afronta completa ao plano da salvação. Capítulo 32 disse que eles disseram assim: dá-nos esta terra e não nos faça passar o Jordão. Veja só, não fazer o povo passar o Jordão era exatamente contrariar todo o programa de Deus, porque Deus quer que eu e você cruzemos o Jordão. Ninguém chegará ao céu sem novo nascimento. Jesus disse: aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Você está ouvindo? É verdade ou não é verdade? Mas o que é novo nascimento? As pessoas querem herdar as bênçãos de Deus sem experimentar o novo nascimento. E eu vou dizer para você que Deus concede, mas concede assim. Primeiro trouxe a advertência: vocês estão fazendo o que Israel fez em Cádiz Barneia. Vocês não querem cumprir o meu programa. Vocês pregarão uma mensagem que desanimará o coração do resto do povo. Você disse assim: pregador aqui que eu sei é só Francisco, João e Marcos e César. Cada um de nós estamos pregando. Você é pregador desta mensagem. E você prega para o seu vizinho, para o seu filho, para o seu parente, para o seu irmão, sabe, para o seu conhecido, para o seu patrão, para o seu empregado, uma mensagem que anima ele a viver o evangelho ou desanima ele a viver a fé. Você é um pregador. Sem perceber, você está pregando. E ele disse, Moisés disse: vocês vão desanimar o coração do povo. Ou seja, vocês farão com que outros sejam crentes iguais a vocês. Que maneira? Sem cruzar o Jordão. O que é cruzar o Jordão?
fazer morrer a si mesmo. Sabe? Morrer. Acaba o orgulho, a vaidade, a prepotência, o sentimentalismo, sabe? Aquela falta de compromisso com Deus, uma vida relaxada. Então você percebe que Moisés levou eles para a vontade de Deus. Deus quer que você passe o Jordão. Daqui um pouquinho, eles disseram, não, nós não vamos desanimar o povo, não. Daqui um pouco Moisés falou, então pode ficar com a terra. Aquela foi uma tristeza, porque você sabe que a terra prometida estava além do Jordão. E nós sabemos que para chegar no céu, nós vamos ter que passar o Jordão. Você jamais entraria na vida eterna com uma vida suja, com um coração sujo, com uma natureza ímpia, sabe? Ímpia não é simplesmente aquele que está lá fora, ímpia, aquele que não tem temor de Deus. Amém? Amém? Mas então Moisés concedeu. E você vê que ele estava concedendo não pela vontade perfeita, porque a vontade perfeita de Deus foi essa que todos nós passemos. Você vai ver que aqueles termos vão ficar fora dos termos de Israel. Não vão, nunca. São pessoas que não querem fazer morrer a si mesmo, que não cedem, que acham que vão entrar no céu do jeito que querem. O irmão Branham contou essa experiência. Ele falou que, ele disse, minha mãe, ela teve 3 ou 4 sonhos em toda a sua vida, e ela contou a experiência de que eu estava pregando, e uma mulher, ela teve um sonho que uma mulher veio de saltos altos e chegou até a plataforma, e havia 3 degraus para subir, e disse, eu posso andar neste caminho com os meus sapatos altos, da maneira que eu estou. E o irmão Branham disse, você precisa passar por estes 3 degraus, por 3 etapas distintas na sua vida, que é a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é exatamente isto. A justificação te lava da má consciência do seu passado, a santificação tira o desejo do seu coração de fazer coisas erradas. Mas o batismo com o Espírito Santo não somente te lava, não somente te justifica o seu passado, mas não somente te deixa santo, mas também te faz ser participantes da natureza divina. Aí você começa a amar a quem te ofende. E você vai ver que quando você consegue amar quem te ofende, não é você, é Cristo, porque a natureza de Cristo está em você. Se alguém bate na tua face e você dá outra, não é você que está dando a outra. Você sabe que eles estão batendo em Cristo. Você está me entendendo? Então nós estamos falando aqui sobre o que é nascer de novo, é passar por estas etapas. Quando alguém lhe faz mal, você faz o bem em retribuição. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma questão de natureza mudada, de humildade, de temperança, sabe, de vida equilibrada. E as pessoas pensam que podem chegar e que vão chegar de qualquer maneira. E aquela mulher disse, eu vou mostrar para você que eu vou, que você não sabe de nada. Está cheio de gente no mundo assim. Escutem bem o que eu vou dizer. Está cheio de gente no mundo que pensam que vão herdar os céus da maneira que estão. Que podem fazer, que Deus nem está olhando. E a mulher disse, ela deu um salto e pulou do primeiro ao último degrau, saltou e começou a andar. Só que à medida que ela foi andando, o caminho foi estreitando. E quando o caminho foi estreitando, daqui um pouquinho chegou a ficar tão fino que ela se resbalou e caiu num abismo profundo. E ela disse, foram os gritos mais horríveis que eu já ouvi na minha vida. Vai mudar alguma coisa?
O irmão Branham disse: você não pode andar neste caminho. Ela disse: eu vou provar para você que eu posso. Você não chegará aos céus pensando da sua maneira. Ou nós vamos herdar a natureza de Cristo, que nos fará, olha, ter sua natureza, ter seus sentimentos, ter sua mente. Porque Paulo vem e disse: vós tendes a mente de Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você vai vendo que quando você é ofendido e você não reage, não é mais você. E a vida que agora vivo, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. É assim. Mas quando não é assim, você começa a andar. E vai andando. E você fala, e você faz, e você procede, e parece que tudo vai bem. Você está caminhando numa vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus não é que você seja crente à sua maneira. A vontade permissiva de Deus é que você seja manso, humilde, coração limpo. Hein? Natureza branda, vida equilibrada, que você seja um mensageiro de paz. Você está me ouvindo? Mas se você quiser andar da sua maneira, Deus deixou Ezequias andar. Moisés deu às tribos aquilo que eles estavam pedindo, mas você vai ver a consequência lá no final. Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo até aqui? Então vamos agora para a Bíblia. Deus prometeu para Abraão um filho. E Deus é responsável por sua palavra. Abraão, na verdade, no capítulo 15, perguntou para Deus: será que o Damasceno Eliezer é que vai herdar na minha casa? Deus falou: não, não vai ser. A tua semente será como as estrelas dos céus. Olha, isto para Abraão era o que ele queria ouvir. Daí para frente não era mais problema de Abraão, como é que Deus ia resolver. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. Isto pode até ofender. Deus falou com Abraão, nunca com Sarai. Nunca Deus falou nada para Sara. Falou com o marido dela. Foi assim ou não foi? E isso é uma coisa que se precisa aprender. Quando você vai ver isto, o Abraão sabia disto. É uma pena que muitos homens não sabem. E muitas mulheres também não aprenderam. Todas as vezes que Deus vinha falar com Abraão, você vê que a Sara estava sempre na tenda. Ou coisa feia é um homem estar conversando e uma mulher está enfiando no meio de conversa. Chega uma pessoa na sua casa, senta na sala, a mulher vai lá e senta. Espera ser convidada. Espera ser chamada. Eu estou acostumado a ver mulher entrar em conversa e elas parecem que são donas da situação. Sabe? Está falando qualquer coisa, aí daqui um pouquinho ela nunca diz assim: meu marido comprou, meu marido fez. Ela diz: eu fiz isso, eu fiz aquilo, o camarada fica lá. Ou dá vontade de dizer assim: ei, volta para a cozinha. Dá vontade de dizer: volta para lá, espera eu te chamar aqui. Você já viu? Foi assim. O Abraão estava na porta da sua tenda, vinham 3 homens na estrada. A Sara estava lá dentro da tenda, cuidando das suas obrigações. E ela não correu na porta: vou ver quem são aqueles homens. Não. O Abraão se apressou a encontrar, mandou eles sentar, foi lá na casa, disse para Sara: faz um bolo para eles, viu? Serve aí a mesa, vamos fazer. Não estou subestimando o papel da mulher, eu estou apenas dizendo a realidade do que é feio. Porque, na verdade, uma verdadeira mulher fará questão de viver à sombra do seu marido. Quando ela se adianta, você sabe que o desastre está na porta. Pode pegar o que eu estou dizendo. Não foi assim com Eva? Se ela tivesse ficado à sombra do Adão, a serpente não ia
fazer o que fez com ela. Mas ela estava desprotegida, viu? Agora, escutem bem. Agora nós chegamos no assunto aqui. Deus falou para Abrão que ia dar um filho. Nunca disse para Sara que ele ia dar filho. Ele disse para Abraão. Abraão foi lá e disse: Deus falou que vai me dar um filho com você. Mas aí vem a interpretação. E eu quero tomar isto aqui para você entender que nós estamos olhando aqui a Bíblia, que a mulher, ela tem uma representação na Bíblia da igreja. E a igreja não pode, todas as vezes que a igreja passa na frente da palavra, que é o varão, que é Cristo, que é Deus, a igreja entra numa desgraça. Nós temos que entender que não é a voz da igreja que vale alguma coisa. A voz da igreja tira Deus de cena. A voz da igreja põe a igreja em problemas. Você vai ver que sempre foi assim. O que aconteceu? Abrão creu, e a Bíblia diz que aquilo lhe foi imputado por justiça. Disse: sua semente será como as estrelas dos céus. A Sara viu a impossibilidade. E isto é assim. Você sabe por que existe teologia batista, teologia presbiteriana, teologia assembleiana, teologia congregacional? É a mulher dando palpite na promessa de Deus. Arrebatamento é assim, milênio é assim, vida cristã é assim, lar é assim. Tudo isto são interpretações que lançaram completamente à distância o propósito divino. Não é na interpretação feminina, estou falando agora de igreja. A interpretação não é desta maneira. Você vai ver que Deus é responsável por sua palavra. Não me interessa saber quando, não me interessa saber como, nem me interessa saber de que maneira, não me interessa saber a arma, não me interessa saber o meio, não me interessa qual vai ser a providência. Quando Deus diz uma coisa, pode deitar e dormir, porque está resolvido o problema. Sabe de uma coisa? A igreja não crê. Não é Deus, não é a igreja. Não foi Abraão que não creu. Eu volto a dizer que a figura do Abraão é a figura da fé, é a figura de Deus, é a figura do céu, é a figura do descanso. Quando foi que Abraão duvidou? Mas você vai ver que como Deus entrou numa vontade permissiva, o Abraão também entrou, porque ele é a representação de Deus. Ele é a representação de Deus. Você pode dizer amém? É verdade isto? Veja, Deus tem uma vontade permissiva, permite que as coisas aconteçam. E o Abraão não ia fazer? Você não quer? Tudo bem. Olha para você. Eu disse no culto de terça-feira, depois que o irmão Francisco deu uma palestra aqui, assim parecia que ele estava comendo queijo com goiabada. Sei lá em Goiás tem uma combinação perfeita assim, eles fazem um doce de figo que quase não tem açúcar. Aí depois eles pegam um doce de leite, aí eles botam os dois no prato assim, doce de leite com figo. Mas fica bom, viu, gente? Eu até enchi a boca d'água aqui, porque tem uns doces assim que vocês nem conhecem aqui, doce de casca de laranja, com doce de leite, mas é bom. Bom. Aquilo ali chega e balançou a cabeça. É uma pena que não tem. A senhora comeu lá, irmã Maria Firmino, lá na casa da minha mãe, doce de figo com doce de leite? Não. Não, mas, então perdeu a viagem. Mas é uma coisa muito suave, muito gostosa. Assim, que coisa boa foi ouvir a palestra do irmão Francisco. Ele parou assim num momento e disse assim: você sabe o que é paz? Que coisa maravilhosa.
que dá para você pensar, e moer, e remoer, e voltar para casa, e olhar para dentro do coração. Eu vivo em paz? Ele diz, como é que você pode ter paz se você tem uma vida errada? Um homem que trai a esposa não pode ter paz. Ele disse, um homem que fala do outro. Se você fala de uma pessoa e depois você pode dormir em paz, dizer, eu estou em paz. Você olha para aquela pessoa, você vai sorrir para ela porque você é hipócrita. Você vai pegar na mão dela e dizer, Deus te abençoe, porque você está com o coração cheio de hipocrisia, você não pode viver em paz. Você peca contra o Senhor, você não pode viver em paz. É verdade ou não é verdade? Mas aí ele veio trazendo a palestra e depois me chamou para vir fazer a oração aqui. Eu, quando vim orar, eu disse para o povo, se você crer na palavra, seja o problema que você tiver, qual fosse a dificuldade, a coisa que viesse no seu caminho, que você sentisse a pessoa mais impotente do mundo diante daquele desafio. E disse, isso não tem jeito, não tem como, não haverá solução, não tem saída, como é que eu faço, aonde está? Você para. O problema é este, é que nós não somos verdadeiros. E não confiamos no que Deus diz em sua palavra. E ainda dizemos que somos crentes. Você quer ver uma coisa? Um irmão me ouviu pregar aqui um dia, e eu estava falando sobre oração. E disse para eles, para a igreja aqui um dia, disse, quando você for orar, feche os seus olhos. Porque a gente faz assim, ó, Senhor, abençoa este alimento, te dou graça no nome de Jesus, amém. Aí você termina, começa a comer, fala assim, será que eu orei mesmo? Quer ver uma coisa? Já aconteceu com você isso? De você orar e depois pensar assim, será, eu orei para comer ou não orei? Quem é que já? Porque você está vendo que você não orou. Você sabe que você não orou. Você fez de conta que orou. Aí você levanta de manhã e dobra o seu joelho assim, correndo, o relógio já em cima, porque você tem que sair correndo para ir trabalhar. Senhor, abençoa o meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa minha família, abençoa meu lar. Eu entrego minha vida em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Aí o seu empregado te ouviu, não foi? Você chama aquilo de oração? Você tem coragem de chamar aquilo de oração? Você sabe que aquilo não é oração. Mas quando você desliga o celular, sabe? Desliga a sua mente, tira da tomada seus pensamentos, desconecta tudo e diz, agora eu vou falar com Deus. E você olha pela fé no Senhor e vem diante dele e entrega um problema e fala sobre as dificuldades e aquilo que você está precisando e que você sabe que está na mão dele e que não há nada que ele não possa resolver para você. Quando você realmente orar, pode, eu estou dizendo e desafio você, pegue um pedaço de papel e escreva nele assim, ó, está resolvido. Acabou. O capeta do inferno maior que foi enviado para estar na sua frente não pode parar aquela oração. Aquilo será mais do que uma bomba atômica, o fará sair fora do teu caminho. Mas é quando nós realmente oramos. Você está me ouvindo? Abraão é esse tipo de gente, sabe, que não quer, mas Deus não falou? Agora você lê aqui comigo no capítulo 16. Quantos dias se passaram para a cabeça da Sara estar cheia de expectação e a promessa de Deus não tinha se cumprido? 10 anos. Eu vou parar aqui para perguntar uma coisa para você, e eu queria que você fosse verdadeiro. Quanto tempo dura no seu coração o efeito de uma promessa de Deus? Tem gente que está aqui, quando você está pregando e orando, ele diz, eu creio, mas está certo. Quando chega ali fora, que olha o tamanho do problema para voltar para casa, diz, e agora?
Quanto tempo durou? Me diga aí quanto tempo durou. Não durou 1 hora. Tem um que leva aquilo 1 dia, 1 semana, às vezes 1 mês. Mas está preto, pastor, o negócio está preto, vamos fazer de novo. Não, peraí, escuta aí, escuta, você não creu? Você escreveu lá que está resolvido, então está resolvido. Eu quero ver Satanás ficar neste atoleiro aí. Ele vai ficar aí, ele vai fazer fanfarrão, ele vai fazer festa aí, dizendo, não, eu estou aqui, eu não movi nada não. Mas você sabe que está resolvido e disse, então vamos esperar para ver quem é que tem a força maior. Tem algum crente aqui hoje à noite que pode dizer, eu creio em Deus? É muito fácil cantar. É fácil cantar aqui, não importa a circunstância. Ou então, como é que é o outro? Tudo vai bem lá? Como é que estão cantando aí sempre? Vai tudo bem. Deixa um filho morrer para você ver se vai tudo bem mesmo. Deixa a doença chegar para você ver se vai tudo bem mesmo. Hein? Deixa o problema bater na sua porta para você ver se você tem coragem. Porque quem está com aquilo lá dentro do coração, vai mesmo. Vai passar, ele vai passar. Eu estou feliz por isso, irmãos. Eu quero dizer para você assim, olha, você olhe bem a sua vida aqui hoje à noite. Olhe bem a sua vida aqui hoje à noite e grave isso no seu coração. Nada aconteceu na minha vida, senão por 2 coisas. Ou eu fiz uma coisa na vontade permissiva de Deus, ou eu estava predestinado por passar por essa situação. E se eu estou predestinado por passar por essa situação, eu estou dizendo, eu vou passar. Isto quer dizer, isto não pode me deter. Eu vou adiante em nome do Senhor. E o diabo é que dê seu jeito de cair fora. Porque se ele ficar no meu caminho, eu atropelo ele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Se tem alguém de fé aqui hoje à noite, diga louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas passou 10 anos, eu não sei quanto tempo a promessa dura no seu coração. Eu não sei quantos dias esse culto vai durar. Mas eu sei que tem gente que carrega no coração. Esta é a diferença, meus irmãos. Um dia que eu preguei lá no Cajá, e eu falei assim num culto lá, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Teve uma irmãzinha que voou naquilo, segurou lá. Aí ela disse, escreveu para cá agora, depois do culto que nós tivemos no encerramento aqui, escreveu e mandou um e-mail para cá dizendo, eu já conheço esta frase. Um dia eu estava lá no Cajá, o senhor falou isso, e eu falei isto aqui sem sentir. Ela disse, eu estava lá quando saiu isso da sua boca, e eu segurei isto. E aí os problemas vêm e aparecem. Quando aparece uma dificuldade, eu disse, mas vai ficar tudo bem. Quanto tempo está durando aquela promessa no coração daquela irmã? Passa 1 ano, passa 2, passa 3, mas eu sei que vai ficar tudo bem. Você nem se lembra quando as coisas, olha, eu vou dizer assim, muita gente nem se lembra daquilo que Deus falou. Estou convosco. Fica quieto. Eu sou Deus. Não mudei. Meu é o reino, o poder e a glória. Eu sou o que pego os carros e lanço no fogo, e pego as lanças e quebro e despedaço. Eu sou Deus. Não há isto mais na vida de crente.
é sempre materialista, é sempre incrédulo, é sempre examinando, quer ser racional, e quer ser lógico, e quer agir por razão, e Deus é fé, e fé é inimigo da razão. O Abraão tinha passado 10 anos, o Abraão estava quieto. Mas a igreja não. A Sara não. Aí ela chegou no ouvido do Abraão. É assim. Eu sei que tem alguém em casa que está me assistindo. E sabe o que eu vou dizer aqui, que muitos de vocês não sabem, mas eu sei que essa pessoa sabe. Sabe que Deus nunca falha quando você segura na palavra. Nós tínhamos uma mãe que a filha tinha tentado suicídio várias vezes. Várias vezes. E corre para o hospital com a menina. Um dia ela entrou no meu escritório. Sentou ali no meu birô depois de um culto. E me contou uma tragédia. Uma daquelas coisas que a menina tinha feito. E eu disse, vamos orar? Sabe, a oração foi assim. Não foi nada premeditado. Eu fechei os olhos e disse, Senhor, antes que esta seta maligna que sai da mente de Satanás para entrar na mente desta moça, para tomar uma decisão de fazer isto, antes que ela chegue na mente desta moça, que o Senhor desvie isto. Mas foi eu abrir a boca e acabar de falar aquilo, aquela mãe disse, eu creio. Sabe quantas vezes, sabe quantos anos isto faz? Sabe quantas vezes esta cena se repetiu? Nunca mais. Nunca mais. Você sabe quantos anos isto vai durar? Até o dia que aquela mãe tiver com isso seguro em seu coração. Isto é porque muitos crentes não conseguem nada de Deus. Porque as coisas só duram enquanto estão aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. A Sara não podia sustentar a promessa. E ela veio e propôs uma vontade permissiva. E disse assim para Abraão, vamos ver a escritura. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu queria perguntar, tem alguém aqui que crê no Deus do impossível? Deus não conhece a palavra impossível. Louvado seja Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Aí você para, diz assim, que situação, hein? Por que Sara tinha uma serva egípcia? Por que muitos pais vão sofrer com filhos rebeldes? Porque eles facilitaram para os filhos serem rebeldes. Amanhã depois você vai chorar, vai se angustiar, porque você foi aquele patrocinador. Os filhos às vezes são deuses para os pais. Escutem bem! Eu acho que você precisa parar aqui, porque esta é uma responsabilidade nossa. Por que a Sara tinha uma serva egípcia? Sara nunca teria uma serva egípcia se o Abraão não tivesse ido ao Egito. Lá de Ur dos Caldeus ela não trouxe a egípcia. Mas Deus falou, esta sua terra, Abraão. Aí veio um aperto
E é assim, viu? Vocês não pensam que é diferente, não. Eles não pensam. Eu dá vontade de falar um monte de coisa verdadeira aqui, mas eu sei que ofende as pessoas. Eu estou segurando certas coisas aqui. Sei que ofende as pessoas. Vamos embora? Vamos. Sabe que parece que acabou o tempo de ter mulheres, como cantou aí um cantor mundano aí, que a Amélia era que é a mulher de verdade. Passava fome, passava necessidade, passava aperto. Uma Amélia, como o irmão Branham casou com uma Amélia. A primeira esposa do irmão Branham chamava Amélia Hope. Era Amélia. Por isso ele falou tão bem da Amélia. Ele disse, que mulher que nunca criava caso, que sempre fazia, que pegava minhoca para poder ajudar o marido nos momentos. Mas quantas mulheres realmente se casaram para estar ao lado do marido em qualquer circunstância? Eu conheço mulher que pega marido e bota lá na lua. Meu marido é o cara. Este é o homem do século. Sabe por quê? Que o marido dá tudo o que ela quer. Mas se ele não tiver, ele arranja uma encrenca. Eu queria. Minha irmã ganhou. Meu vizinho tem. Você não sabe. Você não tem ação. Você é parado. Você é um parasita. Por que você não reage? Faça, procure serviço, faça alguma coisa. Eu não estou favorável a preguiçoso, não. Homem que não dá conta de manter uma mulher, é melhor não casar. Tirar dentro de uma casa para poder passar fome e necessidade, deixa ela lá. Mas você acha, hein? Como é que nós vamos viver, enfrentar esse momento junto? Foi o que a irmã Hope fez. Qual é a circunstância? Estava endividado. Eu vou ajudar você, eu vou costurar a roupa. Vou trabalhar para pagar a dívida, até para pagar. Comprou o móvel, não deu conta de pagar, não ficou lá. Se vira, faz hora extra, dá seus pulos, dá um jeito. Eu disse, não, eu não estou dando conta de pagar. Eu vou devolver. Ele disse, então vai lá e devolva. Mas vou perder o que eu dei. Mas você perca. Amanhã Deus nos dá outro. Sabe? Eu quero saber quem é que tem condição de descer. Subir todo mundo quer. É fácil demais subir, eu estou falando descer. Descer, mudar o padrão, ao invés de ter um sapatinho novo todo mês, calçar um do salto todo. Chegar aqui na igreja e o saltinho está gastado de um lado assim, torto. Eu dizia, mas aquela irmã andava de sapato novo, aí aparecem os linguarudos, sabe, os ingratos, os ímpios da língua comprida, faladores. Ímpios que não podem ter paz no coração. Tirou desmantelado, sabia que ele não ia ficar assim. A situação é esta. Viu? Espera aí para você ver. É uma coisa que o mundo demonstrou para nós, assim, ó. Você vê cada mulher bonita, loira, aí com cada jogador feio, fedorento. Não vem me dizer que é bonito, não. Viu? Sabe o que é? Porque ele pode dar para ela um carro novo, um vestido novo, um sapato novo. Cada mulherzinha nova aí casada com um velho. O que ela está? Ela está morrendo de amor para aquele monte de mochiba. Não, é porque sustenta o padrão, sabe, que ela sonhou, que está na cabeça dela. Ei, precisamos da realidade. A Sara estava muito bem com Abraão, mas o dia que o negócio ficou seco lá, pode pegar a história da Ruth, da Noemi, com o Alimeleque, e não tinha lá uma conversinha no pé do travesseiro, enchendo a cabeça dela até que ele saísse de Belém e fosse peregrinar em Moabe, e aí a desgraça atingiu o lar dele. Pega o Abraão para você ver. A Sara
Acho que ela, mas está seco aqui, então vamos ali, vamos ali. Ah, no Egito a gente arranja, e no Egito a gente arranja mesmo, viu? Porque o que tem de mulher instigando o marido para ir para o Egito, compra uma televisão para os nossos filhos, compra um videogame, o que tem? Os meninos precisam se divertir. E tem mães instigando filhas a serem egípcias, viu? Não, o que tem? Para que tamanho essa saia? Para que essa roupa? Porque é isso, porque mais aquilo? Pode ser assim. Eu estou falando assim, de vez em quando lá em casa eu tenho que dizer, ei, por que você não está olhando suas filhas? Aí eu estou falando com a minha mulher mesmo. Olha essa roupa aí, olha esse sapato aí. Você tem sempre, o irmão Brana disse isso na mensagem, eu sempre estou falando com a Meda sobre os vestidos das minhas filhas. Mas tem gente que é um incentivo para ir para o Egito. Preste atenção para você ver. Mas poucos são aqueles que estão incentivando as pessoas para ficar na promessa de Deus. É assim, minha filha, você vai ser zombada, criticada, mas Deus te consola, Deus te honra, Deus te valoriza. Pode ficar certo, nosso descanso não é aqui, nossa pátria não é aqui, nós não vivemos daqui, nós não somos daqui, nosso espírito é do céu. Poucas são as que fazem esse trabalho. Viu? Mas aí a Sara veio de noite lá no travesseiro, falou para Abraão, você está vendo? Não dou mais conta não tem mais nada não. Acho que o Abraão foi procurar a Sara lá. Me desculpem, viu? Estou fazendo uma inferência minha aqui. A vida de casal deles lá, à noite lá, ele foi lá e ela virou para o canto e disse, não quero mais nada não tem mais nada não. Vou pegar minha escrava, dar para você. Mais ou menos assim. Ela não estava mais dando conta não. Vou dar minha escrava para você, vou dar um jeito aqui. Deus falou que vai ter um filho, então eu vou arranjar um jeito para você aqui. Mas não era esta maneira. Você precisa aprender a guardar o que Deus fala. O que Deus falar para você, Ele vai cumprir. Não sei se é este ano, se é o ano que vem, se é daqui 2 anos, mas pode esperar, porque Deus vela sobre sua palavra para a cumprir. E se ficar difícil, aí é que Ele gosta, porque Ele vai mostrar que o poder dEle é infinitamente maior do que você pode imaginar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse ligar isso aqui, a Bíblia toda, mas eu não quero entrar nisso não. Eu nem entrei no assunto. Então, a Sara chegou no Abraão, agora você vai ver que os problemas começam. E disse Sara, eis que o Senhor me tem pedido de gerar. É o Senhor. Não falou que é o capeta não, viu? Falou foi o Senhor. Senhor, porque aí senão não convencia Abraão. Tinha que falar que é Deus. Eu sou crente também, viu? Você está pensando que eu não tenho temor de Deus? Tem também, viu? Argumenta mais ou menos assim. Mas não precisa disso tudo, não. Mas eu sou crente. Só quero saber disso aqui. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Não sei se foi só uma vez, só de a primeira conversa, porque tem gente que só está esperando uma porta se abrir, para poder correr e entrar. O Abraão acho que não estava assim, ó, lambendo os beiços atrás da Agar, não. Que dia que eu vou pegar aquela menina? Ele não estava esperando essa oportunidade, não. A Sara propôs. Não, é para ficar em paz. Vamos ficar em paz. Será que vamos ficar em paz? Queria perguntar aqui, será que existe paz? Ou se eu pudesse pôr na fila aqui hoje à noite, todos os que eu conheço, que saíram fora da vontade perfeita de Deus, se eles vivem em paz. Pegue as moças, pegue os rapazes, pegue os homens e pegue as mulheres. Vê se a mente deles está em paz.
Faz uma coisa errada e depois vê se você fica em paz. E aí a tempestade vai começar, sabe? E começa, escuta aqui, você acha que foi Deus que levantou aquela tempestade no mar da Galileia? O irmão Branham disse assim, Jesus tinha subido ao monte e 10.000 demônios haviam conjurado em matá-lo, naquele barco dormindo. Sabe? Vamos pegar eles e vamos matá-lo. Ele não queria que ele morresse na cruz e derramar sangue. Não queria matar afogado ou matar quando criança, mas derramar sangue ele não vai, não. Mas ele veio para derramar seu sangue. Inocente por mim e por você. Mas como é que você pode viver em paz se você promove discórdia? Tem que ser uma cara igualzinha à cara do capeta. Que o bicho sem vergonha é diabo. E faz as pessoas ficarem sem vergonha também. Ele promove as coisas e depois parece assim, ó. Fui eu não. Viu a história de eu jogo a pedra e escondo a mão? Não foi, o que aconteceu? Hein? Escuta, o que aconteceu? Tem problema na sua casa? Escuta aqui, é você que provoca o problema? Você pode viver em paz? Você quer que a sua filha viva em paz, irmão Luciano? Hein? Você quer que a sua filha viva em paz? Então pare um pouquinho aqui. Você quer que seu filho viva em paz? Pare um pouquinho, analise. Isso eu tenho falado dos casamentos aqui, quando há ingerência de sogra e de sogro e não sei quem, e de parente começa a vir palpite, pode saber, você é o problema. E você não pode dizer, não tem nada com isso, eu estou orando pelos meus filhos. Foi você que provocou o problema. O que você está entrando? Deixa quem quebrou o pote arrumar o pote. Não foi, eu amo, eu gosto, eu te quero. Agora aguenta. E tem uma coisa, este púlpito tem ensinado as famílias a se conduzirem. E pais, e mães, e marido, e mulher, não provoque problema dentro da sua casa, marido. Não provoque problema dentro da sua casa, mulher. Não provoque problema no lar de ninguém. Não traga, não seja você o estupim de Satanás aqui dentro, para levantar problemas dentro da igreja também. Estou em paz. Não tem nada que não faz as pessoas ficarem em paz. Bom, o Abraão tomou a Sara, tomou a palavra da mulher, e assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Já ia para os 11. Abraão tinha 75, com mais 10, 75, quase indo para os 86, 10 anos depois. E entrou Abrão a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha que coisa, o problema agora começou. Aí ela começou a achar ruim. Não foi você que provocou o problema? Vamos viver em paz, gente. Hein? Vamos viver em paz, gente. Não comece problema, não. Seja você quem termina. Bota um balde de água fria em cima dos problemas. Não acenda a fogueira. Agora o problema começou. Agora eu vou chorando. Sabe, Abraão, eu agora estou sendo desprezada porque a Agar concebeu. Quem foi que mandou você dar ela para a mulher? Foi eu que pedi? E o Abraão tinha um porte só,
Olha o comportamento desse homem aqui. Então Sarai disse a Abrão: meu agravo seja... Mas engraçado. E aí é o marido que vai pagar o pato. Quem roubou o pato foi o marido. Aqui, meu agravo seja sobre ti. Mas foi ele que provocou o problema. Foi ela que foi lá estigar, ofereceu, arranjou. Você vai, arruma, depois o problema existe. Aí depois você quer se eximir do problema. Olha assim, ó. Quem quiser me chamar de grosso, de bobo, de doido, de que quiser me chamar, me chama. Criei meus filhos, foi assim. Graças a Deus não teve nenhum que deu para maconheiro, nem para ladrão, nem para prostituta. Graças ao Senhor. Sabe? Casei 2, os outros estão aí, sabe? Vivem assim. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. E eu tenho mais 2 ou 3 aí, que é assim, é do meu portão para dentro. Veio meus cunhados aqui, minhas cunhadas lá de Goiás, falou assim: e eu fui na casa do César, ele é um ditador. Os meninos, coitados, não podem ficar nem de bermuda dentro de casa. O André nem de bermuda não pode ficar dentro de casa. Oxe. Ui. Eu não fico. Por que o outro tem que ficar? Eu nunca vi dizer que um pedaço de um palmo de calça a mais abaixo do joelho matasse ninguém. Nunca vi falar. Você já ouviu falar que morreu? Morreu cozido porque estava usando uma calça comprida. Não vi. Não vi. Aquilo é um ditador. Aquilo é um opressor. Meus meninos estudavam onde os meninos do irmão Francisco estudavam. E a história. Temos que fazer um trabalho em grupo, na casa da fulana. Vai não. Mas vamos tirar 0. O que que tem? 0, a gente pega um fundo de uma garrafa, desenha assim. 0. Mas não vai. Aí fui lá na escola e falei com o diretor da escola. Sabe? Disse: olha, esse negócio de trabalho na casa de seu fulano, na casa de fulano de trás, minhas filhas não vão não, viu? Porque eu não sei quem é, não sei o que vai acontecer, e que acontecer, ninguém vai responder por nada. Portanto, não vai. Tá bom? Ele falou: o senhor tem razão. Ninguém vai tirar nada, nenhuma nota, ela vai fazer um trabalho à parte, faz. Nunca precisou. Nunca precisou de sair para posar na casa de gente. Não, vai posar na casa da irmã fulana, na casa da irmã fulana tem um monte de rapazinho lá. Para quê? Por quê? Por que nós vamos abrindo as portas e vamos facilitando as coisas? Para depois, quando os problemas virem, nós vamos chorar? Os pais são os grandes responsáveis. O problema aconteceu, aí a Sara agora achou ruim. Aí quer culpar. Você já viu? Olha, gente, eu ainda, nessa idade, eu acho que eu não vi alguém chegar assim e dizer assim: eu sou o responsável por esse problema. Aconteceu dentro da minha casa, porque eu confesso que a culpa é minha. Vocês já viram alguém falar assim? Isso é assim, porque esse menino é rebelde, porque eu fiz tanto por ele, sabe? Você fez mesmo, você fez o que não devia fazer, mas eu fiz tanto. Pois é, eu me lembro da história de um pai que dizia para o filho, tinha um açude bem grande perto de casa, disse: o dia que você for para aquele açude, eu te dou um couro bem dado de vara. Viu? E o menino foi para o açude e morreu afogado. E o pai, quando o menino chegou com o corpo, chegaram com o corpo do filho, ele pegou uma vara desesperado, doido, desesperado, porque o filho tinha morrido. Ele era a dor maior do mundo que ele tinha sentido. Se você não tivesse ido, você não estava morto. Bater no filho depois que morreu.
problema acontece. Aí a Sara foi dizer lá, ó, minha escrava não quer nem olhar para mim. E o Abraão era justo. Falou assim, faça com ela o que você quiser, está na sua mão. Você que arrumou o problema, você vai lá e resolva com ela. Eu não. Pensou assim, não, porque agora o filho está na barriga dela, é meu, e o Abraão ia proteger. Não, justiça é justiça. Eu ia pregar aqui hoje à noite sobre justiça. Está aqui, ó. Até anotei as escrituras desse papel. E na hora de vir para cá, minha Bíblia sumiu dentro da minha pasta, porque eu fui para tirar umas canetas que eu tinha ganhado, e acabei deixando lá, e pensei que eu tinha deixado no estúdio, porque eu gravei uns programas de televisão hoje. Aí eu fui no estúdio, cheguei lá, não estava no estúdio. Eu falei, mas lá no púlpito tem uma bem grandona lá. Ó. Até trouxe para cá. 4 escrituras para falar sobre justiça, mas cheguei aqui e falei, não, eu vou continuar com o Gênesis 16. Mas veja aqui, vamos ver aqui um pouquinho, só isso aqui. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze o que é bom aos teus olhos. E Sara agora pegou a vara para afligir. Para que você fez o problema? Por que você não cooperou para que as coisas ficassem dentro do padrão original? Para que sofrer danos mais tarde? Eu vou falar uma coisa aqui, com muita dó e muita tristeza no coração. O dia que o arrebatamento acontecer e pessoas ficarem para trás, eles vão uivar e chorar, e gritar e dizer, mas por que eu não obedeci a palavra? Por que eu não acreditei? Por que eu fui fazer as coisas da minha maneira? Por que eu não me submeti? Mas é coisa tão simples. Eram coisas tão simples. Gente, que coisa simples. Eu fico pensando, sabe, na sensibilidade de Deus, irmão Francisco. Como Deus é sensível, é um ser sensível, sabe? Ele estabelece linhas assim, de sensibilidade. Você não pode... Assim, ó, quando você descrê da palavra, escutem bem, quando você descrê da palavra, você não tem segunda chance. Cádiz Barneia, eles nunca tiveram uma segunda chance. Disseram, nós não vamos. Moisés falou, pois bem, agora, eles falaram, vocês rejeitaram o que Deus falou, nenhum de vocês vão entrar. Sabe o que eles falaram? Não, nós vamos então. Se vocês forem agora, vão para morrer. Deus não vai com vocês mais. Mas não, mas eles agora acreditaram. Não acreditar não, porque quem acredita vive. E eu quero dizer para você, se você acredita na palavra, vamos para casa, vamos sair daqui. Deus não vai falhar, Deus nunca falhou. Eu estou chamando você para ser crente, para confiar em Deus. Estou dizendo para você, segure a palavra de Deus no seu coração. Ei, viva a fé que Deus colocou dentro de você. Não perca a chance de não viver o Evangelho. Se você não viver o Evangelho, você perdeu a chance que Deus te deu. Mas é simples. E aí quando o problema vem, aí vem reclamação. Aí já é tarde demais. O Abraão disse, está na sua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E Sara pegou a menina e a afligiu. E ela fugiu. Agora eu encontro coisas tão interessantes, coisa que é da vontade permissiva de Deus, mas Deus ainda intervém. Porque você vai ver que Deus colocou o povo lá do lado do Jordão, Deus mais 15 anos, levou Israel pelo deserto mais 40 anos, Deus é bom demais. Mas eu estou falando aqui de vida eterna, de ficar fora. Ó, não entra mais. Não, mas eu estou rico, isso não quer dizer nada, nada! Deus está me abençoando em quê? Fora da palavra, você vai ver lá na frente o que vai acontecer. Presta atenção. O pobre ou rico, Deus não está preocupado com dinheiro. E você não deveria estar preocupado com dinheiro. Porque se Deus quiser, Ele derrama na porta da sua casa os montes amanhã cedo.
E não adianta a sua aflição, e a sua agonia, e a sua dor de cabeça, e a sua ganância, não vale nada. Deus dá para quem Ele quer dar. E você se achar ruim, diga para Deus: se eu deu para outro, não deu para mim. Ele vai dizer assim: eu tenho satisfação em te dar. Eu compadeço de quem eu compadecer. Mas Deus para mim só deu problema, porque Ele confia em você. Sabe que você é forte, que você crê, que você vai vencer, que o seu testemunho vai ajudar a outros. É só isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Verso 7, nós vamos terminar. Falta 5 minutos para o culto terminar e eu prometo que eu vou terminar. E o anjo do Senhor. Mas, rapaz, o anjo do Senhor vai entrar num angu desse? Você acredita no que você está lendo na Bíblia? Eu estava lendo isso aqui, eu fiquei assim parado assim, dizendo: mas o que é, rapaz? Deus manda o profeta Isaías, manda Isaías de volta. E é assim que é Deus. Deus é um ser desta natureza. Jonas, vai lá em Nínive e prega para Nínive que eles vão ser sucumbidos se não se arrependerem. Aí o Jonas desce, disse: eu vou nada. Vou pegar o navio, vou para Tarsis, porque Deus é um Deus muito bom. Sabe? Eu vou lá passar um risco de vida e Deus vai me largar na mão. Pegou o navio, virou para Tarsis. Deus cercou ele, botou na barriga de uma baleia, botou lá em Nínive. Agora vai e prega. E ele subiu, desceu a rua de Nínive, 3 dias gritando. Daqui um pouquinho a cidade se converteu. O rei se converteu, ficou em jejum o rei, os homens da cidade, até as galinhas, os cachorros, os burros, as vacas, ninguém comia. Foi jejum completo, do rei aos animais. E o povo acreditou. 120 mil pessoas se converteram com a pregação de Jonas. Era para Jonas dizer: eu sou o maior pregador. Você viu que mensagem extraordinária que eu preguei? O povo se converteu. Jonas ficou triste. Foi embora, se assentou lá em cima da montanha e desejou morrer. Ficou amaldiçoando. Mas, rapaz, o povo se salvou, você está triste. O que é isto? Hein? Essa é a bondade de Deus. Deus entra em certas coisas que você nem acredita que Ele entra. Num angu de caroço desse aqui, o Abraão desce e traz Agar. A Agar vem e é colocada por Sara no lombo de Abraão. Aí a Agar vem e trata mal a Sara. Aí a Sara pega a Agar e dá um couro. Aí depois do angu desse feito, Deus ainda vai lá. Do jeito que Ele está vindo aqui hoje à noite. Que você nem acredita que Deus tenha que usar o púlpito para falar de assuntos tão corriqueiros como o que Ele tem usado esta plataforma para falar. Mas Deus ainda, sabe o que um irmão chegou para mim? Falou assim: pastor, eu vou levar o senhor, entregar para a Polícia Federal. O senhor botou uma escuta dentro da minha casa, tudo que eu falo dentro de casa você sabe, e você acha que Deus não sabe o que você anda fazendo, não? Será que vocês pensam que Deus não conhece o seu coração, não? Será que você pensa que um culto como este foi alheio? E Deus tem que vir entrar num angu de caroço deste? Como tem entrado em muitos. E o anjo do Senhor, meu amigo, depois de uma confusão desta, da mulher botar outra para dormir com ele, de ir lá no Egito pegar uma outra, de uma mulher bater na outra, de uma estar menosprezando a outra, já pensou que igreja era esta? Não. Você já pensou que igreja era essa? Já pensou que família era esta? Aí o anjo do Senhor achou, ela foi embora, fugiu, pegou a mochila e fugiu. Ixi, ainda fugiu, mais um agravante, ainda fugiu.
escrava fugitiva. Aí o anjo cerca ela e disse: o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, você está pensando que você fugiu, deixou de ser? Não, você ainda é serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? Em outras palavras, o que você está pensando que você vai fazer? Hein? Como é que você quer levar a sua vida? Olha o que vai acontecer aqui. Porque isso é um quadro horrível. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Mas, Senhor, ela me deu um couro, porque você estava fora do seu lugar. Agora vai lá e se humilha. Eu queria perguntar aqui para vocês: vocês já viram uma coisa mais difícil do que pedir perdão? Não. Morreu todo mundo aqui agora. Conhece uma coisa mais difícil que você pensou? Você levanta dentro de casa, dá uma levantada daquela, uma arranhada com seu filho, aí você reconhece que você está errado. Aí você vai ter que ir lá assim, dizer: que jeito, se eu pedir perdão para meu filho, nunca mais ele vai me respeitar. Eu vou levar assim mesmo. Eu sou pai. Você está errado. Errou, precisa voltar atrás. Seja lá para quem for. Vai lá pedir perdão. Mentiu? Vai lá dizer que você disse uma mentira. Foi infiel? Vai lá e diga que você foi infiel. Hein? Você tem coragem de voltar aonde você errou para acertar? Eu não estou dizendo para você que é fácil, eu sei que é difícil. Olha onde o anjo botou ela. Volta e se humilha diante da sua senhora. Então lhe disse o anjo: torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Aí estão os árabes. O mundo árabe. Olha. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Agora você vê, num quadro de uma vontade permissiva, Deus ainda ouve a aflição, porque Deus é bom. Numa vontade permissiva, ele ainda ouviu a oração de Ezequias. Agora, numa vontade permissiva, está aqui: e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do lugar com que falava: tu és Deus de vista, porque disse: não olhei eu também para ele que me vê? Por isso chamou aquele poço de Larói, que está diante de Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera de Agar Ismael. Sabe o que quer dizer Ismael? Jumento bravo. Ele era indomável. Eu vou dizer para vocês, este é o produto que vem dessas concessões assim. Sabe de uma coisa? É assim, ninguém consegue domar. É assim, enfia a cara assim e vai. Já viu? Quem é que já andou em jumento bravo aqui? Você puxa a rédea dele assim, ele vai com a cara torta no lado assim. Não dá certo, não. Vai, vai, jumento, sabe? Jumento. São os produtos da vontade permissiva de Deus. Só virem jumento bravo. É gente que age da sua própria maneira. E eu vou dizer, esses jumentos não se humilham nunca.
Você pode pegar um jumento, descer o cacete nele até. Quando ele empaca, eu vou dizer, ele pula, ele dá coice, ele vai, sabe? E aí você vai ter, que eu não vou ter tempo para terminar mesmo, e era Abrão da idade de 86 anos quando deu Ismael a Abrão. Agora veja aí, terminou o capítulo, não foi? Terminou aí? Quantos anos Abraão tinha? Quantos anos tinha Abraão? Preste bem atenção. O capítulo 17 agora. Me leia o primeiro verso. Queria que todos lessem aí com a voz bem alta para me ouvir. Opa, você vê que de um versículo para o outro pula de 86 para 13 anos. A Bíblia não fala nada sobre a vida de Abraão. Deus não visitou Abraão por 13 anos por causa do seu erro. Agora você coma o seu angu. Tem gente que é assim, passa a vida toda construindo uma coisa errada. Na hora que Deus, eu creio em Ti, Tu és socorro presente na hora da angústia, venha resolver esse problema. Deus bota os 2 dedos no ouvido assim, ó. Não foi você que quis? Então segura aí agora. Se doer, aguenta firme. Viu? Você vê aqui, 13 anos e Deus, ó. Quem é que está com pressa de Deus resolver um problema aí na vida dele? Tem alguém aí sincero, dizer, eu gostaria que Deus resolvesse o meu problema. É angu que você fez? Ele ainda vai comer um bocadinho deles ainda. Se foi, pode esperar, porque Deus vai, sabe? A coisa vai acontecer. Mas Deus vai deixar você comer o anguzinho que você fez, todinho, é gostoso, não foi você que fez? Come ela aí um pouquinho, saboreia, veja como é bom os angu que a gente faz. Eu sei o que é isso, eu estou falando porque eu sei o que é isso, viu? Eu estou falando com conhecimento de causa, não é porque é causa dos outros, não, eu estou falando porque eu sei, viu? Eu, César, aqui, ó, já fiz muito angu na vida e tive que comer eles depois. Vamos ficar em pé. Vamos fechar nossos olhos. Escuta aqui. Com os nossos olhos fechados. O que é melhor? Esperar, confiar ou fazer as coisas da sua maneira precipitada? Escuta aqui, se Israel tivesse esperado, você acha que Deus ia deixar eles morrer de sede no deserto? Mas por que conversa fiado? Por que murmura? Por que reclama? Os que murmuraram e reclamaram, entraram ou morreram? Não era melhor ficar com a boca fechada? Não é melhor você aprender a descansar em Deus? Escuta, por favor, o que é melhor? Você arranjar um angu bem arranjado ou você ser sincero e parar na sua casa, na beirada da sua cama e desligar as tomadas da sua mente, os compromissos, as correrias e parar um pouquinho e dizer, agora eu vou conversar com Deus. Agora eu vou expor minha causa diante dele. Agora eu vou entregar na mão dele as minhas necessidades. Agora eu vou derramar a minha alma.
será que não seria melhor do que você causar um problema? Ao invés de você causar tempestade na vida dos outros, se você tivesse parado no seu lugar, oh, coisa difícil. Fique no seu lugar. Quer ajudar seus familiares? Fique longe deles. Fique longe deles. É a melhor maneira que você tem para ajudar. Deus tirou foi Abraão de dentro da sua família. Viva a sua vida. Confie em Deus. Não crie seus filhos por ingerência, palpite da sua irmã, ou da sua avó, ou da sua sobrinha, ou do seu parente, ou da sua sogra. Espera aí. Foi assim que eu criei os meus. Estou feliz, porque aquilo que Deus me mostrou, eu ensinei a eles o caminho do Senhor. E eu tenho certeza que sobre nenhum deles, eles podem ter se afastado. Mas tem uma coisa, todos eles sabem o que eu ensinei. Minha filha foi casar-se, casou-se com um médico. A primeira coisa que ela conversou com ele foi: na casa do papai não existe brigas. Você entendeu? Sabe por quê? Porque eu ensinei. Esta semana um irmão me telefonou fazendo um culto doméstico com sua família que pouca gente para fazer. No pôr do sol, as crianças cantavam, se lia a Bíblia, se ora. Deus tem saudade de lares assim. Escuta, não é melhor você obedecer do que amanhã você estar em problemas? Não é melhor você ter uma conversa com Deus, face a face? Quando você se levantar da beirada da sua cama, você ter certeza: eu estive na presença do Senhor. Eu estive na presença do Senhor. Sabe, minha oração entrou no trono da graça. Aí você pode pegar um papel e sorrir e escrever: isso aqui já está resolvido. Eu não sei quando Deus vai fazer, mas já resolvi. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Talvez tenha alguém aqui que, ao invés de estar com pressa que o culto termine, ele esteja querendo desligar as tomadas. Eu tenho que pegar o ônibus, o pastor já passou da hora, eu estou cansado de ficar em pé. Tira as tomadas aí. E vê se você pode levantar uma das suas mãos. Eu não queria que ninguém orasse em voz alta, mas se você quer levantar uma das suas mãos e deixar diante de Deus sua vida, seu lar, suas necessidades, e dizer para o Senhor que você crê, que você sabe, que você depende, que você quer viver de acordo com a vontade perfeita dele. Irmãos que estão na conexão de Recife, todos os irmãos que estão, há pessoas em várias partes do país, muitos estados, e eles estão também participando deste culto nesta hora.
Por que você não coloca a sua vida? Deixa eu dizer para você, é tão mais fácil confiar em Deus do que se ver envolvido em problemas. Problemas vão trazer dores e angústias que te farão chorar e amargar o resto da vida. Mas a confiança em Deus te fará ser um crente estimulado, feliz. Aleluia! Aleluia! Você será testemunha que Deus nunca falhou e nem vai falhar. Você dirá: Deus não só falhou com Abraão, não. Deus não falhou comigo também. Pai, eu apresento a necessidade das pessoas que têm suas mãos levantadas. Eu oro que o Senhor conceda graça e misericórdia para todos que estão aqui mudarem o quadro da história da sua vida. Peço no nome de Jesus, sê misericordioso com cada pessoa aqui, Senhor. Dá-nos a tua bênção nesta noite, a bênção do perdão e a bênção de voltar para casa dizendo: eu sou um crente, eu creio na palavra do Senhor. Aleluia! Eu vou para casa descansado. Deus é meu socorro, Deus é o meu ajudador, Deus é o meu escudo, Deus é o meu galardão. Eu estou orando, eu estou pedindo ao Senhor, ser misericordioso com todos nós. Eu levanto a minha mão dizendo: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda a colocar as coisas dentro da vontade perfeita do Senhor na minha vida. Não me deixes agir pela minha própria cabeça, mas venha guiar os meus passos, Senhor. Peço por todos os lares, por todas as pessoas, por cada um aqui hoje à noite, Senhor. Por esses que estão na internet, que a bênção do nome de Jesus traga a vitória na vida de cada crente aqui, Senhor. É assim que eu oro, é assim que eu peço, no nome de Jesus. Leva-nos de volta para casa, que essas coisas estejam em nossos corações, no deitar e no levantar e no caminhar e amanhã, que isso não saia da nossa mente, do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda teu povo. Quero pedir pelos meus irmãos lá em Recife. A cidade está sem polícia, ladrões, salteadores, homens sanguinários, perversos, soltos, demônios por todos os lados. Que o poder do teu nome guarde o teu povo, Senhor. Guarda-os em teu nome, Senhor Jesus. Que nenhum deles seja atingido. Peço a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Há alguém que tem coragem de levantar suas mãos e dizer: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu só queria que você levasse esta frase. Quanto tempo você crerá nele? Aqui dentro ou durante toda a sua vida? O Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Abençoe o seu irmão que está ao seu lado e diga: o Senhor te abençoe. Aleluia. Até domingo às 9 horas da manhã estaremos juntos, se Deus permitir. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor.
grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Então saia cantando. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.